10 coisas que provavelmente ainda não te falaram sobre o verbo ter e como usar o verbo ter em inglês. Pô, mas você vai explicar em português? Vou, porque senão você não vai entender. A primeira coisa para lembrar é que o verbo ter é usado em português para expressar 3 ideias bem diferentes. Posse, como nesse tipo de frase aqui, eu tenho um carro. Obrigação, como no exemplo, eu tenho que estudar. E existência, como nesse exemplo aqui, tenho uma caneta na minha mão. O que provavelmente não tenham te contado ainda é que em inglês cada uma dessas ideias tem um verbo ter diferente. Como que a gente indica existência com o verbo ter em inglês? Utilizando o verbo there to be. Ué, não é there is, there are? Não. There is, there are são as 2 conjugações desse verbo que eu vou te mostrar agora. Esse verbo there to be é o único em inglês que não utiliza sujeito. E no presente ele tem só 2 conjugações, uma no singular e uma no plural. Se eu te falo, tenho uma caneta na minha mão, eu estou indicando existência. É esse verbo que eu vou ter que utilizar. There is a pen in my hand. Se forem 2 canetas, plural. There are 2 pens in my hand. Você vai poder utilizar o verbo there to be para indicar a existência de pessoas ou de coisas. Olha aqui. There is a woman in the car. There is a laptop on the desk. There is no singular e there are no plural. There are lots of cars on the streets. There are 4 people around the table. Você lembra que o verbo to be, que significa ser ou estar, faz tudo sozinho. Afirma, nega e pergunta. O there to be também. Para dizer não tem crianças nessa foto, eu vou dizer there aren't kids in the picture. Para dizer não tem dinheiro no bolso dele, there isn't money in his pocket. Já quando a gente quer indicar posse de alguma coisa, que pode ser algo palpável, como uma caneta, ou uma ideia abstrata, como uma ideia, a gente vai usar o verbo have. Mas tá escrito have e has. Tá, porque os verbos em inglês no presente têm 2 conjugações, dependendo de quem é o sujeito. E aqui não tem nada a ver com singular e plural. Conjugação de verbo em inglês é a coisa mais fácil que existe. É só você conhecer os 2 grupos de sujeito que existem. Se o sujeito da sua frase for eu, você, nós ou eles, a conjugação do verbo é a mesma, have. Por que tem esse asterisco do lado do you? Para te lembrar que you pode significar você ou vocês. Você só vai saber se significa você, singular, ou vocês no plural, no contexto da frase. Quando o sujeito da frase for ele, ela ou it, que eu sei que você lembra que significa ele ou ela quando você não está falando de gente, a conjugação é has. I have a beautiful wife. She has blonde hair. We have a jet ski. They have a boat. Se você está acostumado a ver filme com som original em inglês, pode ser que você já tenha ouvido essa construção aqui, have got. Ela significa exatamente a mesma coisa que o have, é o ter de posse. Quem determina qual das 2 vai usar é quem fala. Então você vai poder escolher falar sempre com a mesma, mas vai ter que estar pronto para escutar as 2. They have got a boat. E também vai dar para contrair. They've got a boat. She's got blonde hair. Quando a gente quer se referir a uma obrigação, alguma coisa que tem que fazer, usa have to. Eu tenho que fazer a barba, meu. I have to shave.
Ainda tem que malhar hoje, hein? Uma preguiça. I have to work out. He has to clean up his bedroom. He has to study for a test. Essa construção have to, que é o verbo ter que, né, que indica uma obrigação, também tem uma segunda opção. Have got to. They have got to clean up this mess. He's got to study for a test. Não, você não ouviu errado. Eu falei gotta. Na língua falada, na língua de verdade, não no inglês que se aprende no livro, se usa muito a contração. Gotta é a contração de got to. É raro você escutar alguém usar essa construção aqui, por exemplo, para falar eu tenho que estudar, falar I have got to study. Não é comum. O comum é se contrair. Você vai escutar o cara falar I've got to study. Contração é uma coisa legal de se acostumar, porque mesmo que você escolha não contrair nada nunca, falar tudo separadinho, não tem problema nenhum, as pessoas vão te entender. Só que comunicação tem dois lados, e a pessoa com a qual você está falando pode escolher contrair tudo. Então é legal você estar preparado para ouvir e entender todo tipo de informação, contraída ou não. Quer dizer então que verbo ter tem 3 variações. Como é que eu vou saber qual que eu tenho que usar? Pensando. Não é difícil. I have, eu tenho. Eu tenho o quê? I have to. Tem, existe. There is, there are. Não tem segredo. É só uma questão de praticar. Se você tiver dificuldade para encontrar exercícios que façam esse tipo de variação aqui, escreve para mim, eu envio para você. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.